há muitos anos eu tive um período em que tive um interesse muito grande pelo tema da alquimia. O tema permanece, né? O interesse permanece, o tema também, né? Mas o interesse permanece, só que a vida vai correndo, a gente com muitas coisas para fazer, né? Hoje eu quase não tenho lido sobre alquimia. Mas a alquimia é um sistema, a alquimia tradicional, que é a que eu gosto, que é a que eu acho que realmente ela é a base de tudo que se fala de alquimia hoje, sendo o que se fala hoje sendo realmente interessante e válido ou não, mas essa alquimia tradicional é a base de tudo. E ela é que é interessante. Certa vez aconteceu uma história comigo que eu evitei contar naquela época para as pessoas, né? E é a primeira vez que eu vou falar de público sobre isso, inclusive me lembrei agora e resolvi falar, é que eu estava seguindo um site, acho que era um site ou uma página do Facebook, não sei, de um grupo espanhol que publicava textos de alquimia. E aí eu vi lá, eles publicavam as revistas, que eles colocavam alguns artigos, né, disponibilizavam e tinha o exemplar todo impresso. E um era de alquimia, não era só alquimia o site, era um site, era tradições em geral. Vou até procurar La Puerta.es, alguma coisa assim. Vou até procurar ver se esse site ainda existe. Eu encomendei o fascículo, né, de alquimia, e fiz alguns comentários ali com quem eu encomendei, coisa, né? E ele me mandou a pessoa que me fez a postagem, né, para mim, colocou um bilhetinho a lápis, assim, sem assinatura, em português: estude os textos tradicionais. E eu perdi o contato com essa pessoa, não sei quem era, mas eu achei aquilo assim muito importante, porque realmente eu acho que é o que interessa. Se a gente tiver, se houver a possibilidade de se descobrir algo mais, né, algo mais esotérico, não vai ser nas coisas modernas que se fala de alquimia, com certeza. Não vai ser em quem abre o jogo, com certeza. A alquimia é velada, a alquimia é para ser descoberta, de alguma forma vivenciada também. Então, eu acho que é um belo caminho para quem gostar. É um sistema simbólico poderoso, a gente pode traçar paralelos, né, durante o dia todo com as coisas que a gente está fazendo. Fala-se na grande obra, na realização de um trabalho alquímico completo. Isso acontece a cada momento, talvez esteja acontecendo. Talvez em tudo que a gente faça, a gente está passando por um processo alquímico. Se adoecemos, estamos na chamada fase da putrefação, né, putrefátio. Se estamos melhorando, estamos na albedo, que é aquilo que apodreceu e ficou negro simbolicamente, né, e esse é o simbolismo tradicional, começa a ser lavado e fica branco, né? Então, se estamos melhorando de uma depressão, de um mau humor, né, de uma doença, a gente está passando por um processo de purificação, a gente está ali na albedo, ou alguma outra. Poderíamos citar outras terminologias aí, mas eu acho que a ideia é essa. Se melhoramos, se superamos uma situação de dificuldade, seja ela qual for, entramos na fase da rubedo, da energia, da vitalidade nova. Então, a alquimia a cada momento a gente está passando por uma etapa do processo alquímico. E aprender a observar isso, com certeza, pode nos ajudar. Pelo menos a ter certeza. Bom, hoje está ruim, mas daqui a pouco começa a melhorar. Está melhorando, vai ser resolvido. Então, a gente pode usar isso assim. Mas hoje o tema é mais específico, né? Não é um tema, a gente não está abordando a alquimia ampla, né? Como eu comecei aqui a expor alguma coisa. E eu vou falar, eu vou trocar algumas ideias aqui com vocês, espero, no final. A gente vai falar sobre alquimia e imortalidade, né? Com base, rapidamente vou falar sobre a vida desses 4 personagens, lendários talvez, né, reais talvez, e a alquimia é sempre assim, ela é misteriosa mesmo, né? Aqui, 2, não, todos eles, o Fulcanelli, ele pode ter sido inventado. Mas os outros 3 não. Os outros 3 têm registros históricos, né? Nicolas Flamel, ou Flamel, célebre alquimista medieval francês, Comte Saint-Germain, que hoje se divulga muita coisa a respeito do Comte Saint-Germain, que não tem nada a ver realmente com
algumas informações que existem sobre ele, mais tradicionais e que parecem mais válidas e com registros históricos, inclusive, né? Existe um livro chamado Conde de Saint-Germain, de uma membro da Sociedade Teosófica falecida, né, Isabel Cooper Oakley. Esse livro eu acho que está esgotado, mas é uma preciosidade, é uma pérola. Esse livro, né, conta coisas muito interessantes e, claro, a gente tem que estar disposto a encarar uma literatura fantástica, né, porque coisas que são relatadas ali não são coisas corriqueiras, né? Vocês vão ver alguma coisinha disso. O outro, né, que vem na sequência, Fulcanelli, não vou falar mais sobre ele na hora, e o Cagliostro também. Cagliostro eu acho que eu vou falar menos, talvez seja aquele que eu tenha encontrado menos material, mas também célebre, né? E vamos lá. Então são esses personagens, né? Nicolas Flamel, né? Eu gosto muito dessa imagem do Flamel. Eu fiz uma palestra sobre ele há muitos anos, né? Essa palestra eu estou repetindo, essa foi feita há 11 anos atrás. Mas a do Flamel foi bem antes, né? Foi um material muito bom de ser estudado, de ser preparado, aprendi bastante. Aqui tem como melhorar? Eu estou vendo que eu estou com essas barras aí, não estou vendo onde ampliar, tudo bem. Bom, Flamel, ele nasceu de uma família simples, e ele não nasceu em Paris, Pontoise, se não me engano, que ele nasce, mas ele se muda jovem para Paris, né? E lá ele se torna escrivão público e copista juramentado. Idade média, aqui acho que apareceu a data, né? Eita. 1330 a 1417, né, que ele viveu. Então, numa época que não existia imprensa, não existia as gráficas, né, ele era um copista juramentado, ou seja, ele era autorizado oficialmente a copiar livros para as pessoas interessadas. E ele monta uma equipe, os copistas dele, né, que eles trabalhavam sob sua supervisão, e isso é a profissão dele. Isso é uma profissão bem remunerada, parece. Ele não vivia mal, pelo que se lê sobre ele. E, em seguida, ele se casa com essa senhora, Perrenelle. Perrenelle já era, se não me engano, viúva 3 ou 4 vezes, né? Ele é o 4º ou 5º marido dela, se não me engano. E ela, com tantas viúvas, ela tinha amealhado uma razoável fortuna. Então, ele passa a ter uma vida financeira muito tranquila. E ele corria bem a vida dele, né? Ele, não sei se ele tinha até então interesse por alquimia, por alguma outra coisa, até que ele tem um sonho em que aparece para ele um anjo, e aqui começa o fantástico, né? A gente não sabe o que é real e o que não é. Ele pode estar alquimicamente contando uma história de forma velada, mas é muito interessante o que ele fala, e faz sentido se for prático também. Ele sonha com um anjo que entrega para ele um livro grande, de capa dura, capa de couro, se não me engano até, capa de cobre, era de cobre. E eu não tive tempo de reler o material de onde foi retirado aqui, mas está muita coisa na memória, né? Então o anjo diz para ele: Flamel, olha bem para este livro. Não percebes nada do que ele contém, nem tu nem muitos outros, mas um dia verás nele o que ninguém seria capaz de ver. E o sonho acaba, passa, né? E ele continua a vida dele, né? Até que um dia alguém chega e oferece para ele. Ele comercializava livros, comprava e vendia. E chega alguém e oferece para ele o livro, né? O tal do livro que o anjo tinha mostrado para ele. Livro de Abraão, o judeu, segundo ele. Era um livro cheio de figuras misteriosas, que ele não entendia nada daquilo, e ele fica, né, lembrando do sonho, pensando, né, tentando entender, e aqui um número simbólico, 21, né, um múltiplo de 7, mas ele diz que ele estuda esse livro durante 21 anos sem nada entender. Até que ele faz uma peregrinação a Santiago de Compostela, e a peregrinação a Santiago de Compostela é muito importante o simbolismo dela na alquimia tradicional. Ela simboliza, de certa forma, a viagem da matéria-prima no laboratório do alquimista. A matéria-prima é aquela matéria rude,
que o alquimista vai trabalhar para produzir a pedra filosofal. Então, muitas vezes, quando o alquimista fala de uma peregrinação a Santiago de Compostela, ele está se referindo a coisas do laboratório, e que acontecem no laboratório. Mas ele diz que faz essa peregrinação a Santiago de Compostela, lá ele conhece um médico judeu, que eu esqueci o nome, e o médico explica para ele o livro, né? E morre em seguida, né? E ele volta, e aí ele vai estudar o livro com outras bases, né? Agora sabendo estudar, né? Sabendo o significado de muita coisa, e após esse período, então, ele consegue elaborar a pedra filosofal. O trabalho principal e mais difícil e demorado do alquimista não é produzir o ouro. Isso a gente está falando, eu sempre falo em termos de si, porque são situações que eu não vivi, não vi isso ser praticado, não vi ninguém produzir ouro nunca, né? Mas eles dizem que todo o trabalho que dura anos, né, repetitivo, meticuloso, ele vai culminar na obtenção da pedra filosofal, que seria um pó que qualquer pessoa poderia pegar esse pó com um mínimo de instrução qualquer pessoa pode pegar, adicionar aquilo a chumbo, por exemplo, e transformar o chumbo em ouro. Transformar em ouro não é a dificuldade é a obtenção da pedra filosofal. E a gente aqui teria muito simbolismo bonito e profundo para tirar disso, mas não dá, né? E o Flamel, então, conseguindo a pedra filosofal, ele teria conseguido fabricar ouro. E diz que ele fica rico, de uma hora para outra, muito rico, sem nenhuma explicação para tal riqueza. Aí ele é procurado por gente do governo, né, do reino, né, do imperador, do reino, não sei o que era na época, e tentando explicar, tentando extorquí-lo, tentando entender como que ele tinha conseguido tanto ouro. A igreja pressiona, porque já se falava que ele era alquimista e a igreja condenava a alquimia, e ele passa por algumas turbulências por conta disso, mas ele supera bem. E com essa fortuna que ele passa a ter, as obras aqui não são livros, né? Ele faz obras beneficentes, né? Então, por exemplo, ele faz uma reforma importante no cemitério dos Inocentes. Eu não conheço, eu acho que esse cemitério existe até hoje, acho que ele até tem muitas obras de arte, diz que é local, inclusive, de passeios, né, por conta das obras de arte que tem lá, né? Ele constrói capelas e hospitais. Ele faz uma doação para esse asilo, Cansvan, né, o francês aqui é precário, mas ele faz uma doação para esse asilo e parece que isso é histórico realmente, que é uma doação tão vultosa que durante 400 anos esse asilo promovia procissão, uma procissão anual de agradecimento ao Flamel pelo que ele tinha feito. Aí continua a vida, a esposa dele morre em 1397, a Perrenelle, que eu acho que era mais velha que ele. Ou 1404. E ele morre em 1417, se não me engano, com 86 anos de idade, segundo a literatura. O que não era uma idade muito comum de se viver naquela época, né? Aí talvez já sugerindo que ele tivesse vivido um pouco mais do que a média, talvez, né, em função das descobertas alquímicas dele. Essa aqui é a lápide do túmulo dele, que ela foi descoberta, agora eu não me lembro se é no século XIX ou XX, ela foi encontrada numa mercearia, né, no açougue de uma mercearia, e o açougueiro cortava a carne do outro lado dela, que é liso, né, não é escrito, né, e o açougueiro usava lá, e alguém foi lá e achou a lápide do túmulo do Flamel, né. E aqui está escrito o seguinte: finado Nicolas Flamel, outrora escrevente, deixou através de seu testamento para a obra dessa igreja certos rendimentos e casas que ele adquiriu e comprou em vida, para fazer todos os anos serviços divino e esmola para os cães não sei o francês aí, o Hotel de Deus e outras igrejas e hospitais de Paris. Que ele seja rezado aqui para os trespassados. Eu acho isso assim um primor, essas coisas, né? São coisas que me tocam muito, né? Acho muito interessante. E saber que isso aqui é real, né? Foi uma coisa real, né?
Tem no livro, um livro muito antigo, da década de 70, final de 60, começo de 70, não sei, uma coleção da editora Planeta, os jovens da minha idade talvez tenham conhecido, uma coleção de capa dura vermelha, assim que a revista Planeta começou a existir no Brasil, eles fizeram essa coleção. E lá tem um volume que é sobre o Flamel, acho que tem inclusive as figuras hieroglíficas, né, que é do livro de Abrão o Judeu. Lá, na biografia do Flamel, que está nesse livro, que é a maior fonte de pesquisa minha aqui, é narrado que esse Paul Lucas, acho que francês, era um historiador, ele viajava e registrava a história, né? Fazia pesquisas históricas. E ele, no século XVII, isso aí deve ser Uzbequistão hoje, talvez, né? Ele se encontra com um derviche, né, no século XVII, se não me engano até num deserto, ele se encontra com esse derviche lá, e eu acho importante esse registro, porque isso é um ocidental narrando, e nessa época Blavatsky, por exemplo, ainda não tinha existido, e a ideia de homens perfeitos, de mestres de sabedoria, não era uma ideia comum no Ocidente. Então, Paul Lucas diz que esse... Deixa eu ver se tem alguma citação. Não tem. Paul Lucas diz que esse derviche, eles conversando ali, começaram a conversar sobre imortalidade. E o Paul Lucas diz que, bom, lá na França, tem a história do Flamel e da Perrenelle, que dizem que eles não morreram. Sim, faltou uma coisa. Correram boatos depois da morte do Flamel, que ele e a Perrenelle não teriam morrido, que eles teriam simulado as próprias mortes, que teriam enterrado pedras nos caixões, madeira, alguma coisa assim, que eles não teriam morrido, teriam se safado, né? E aí, então, o Paul Lucas diz isso para o derviche, o Paul Lucas diz para o derviche, né? Lá existe essa história, mas nunca nada foi comprovado. E provavelmente eles morreram, né? Aí diz que o derviche diz, olha, você está enganado. Eles são meus amigos, eles estão vivos até hoje e eles moram na Índia, eles vivem na Índia em uma comunidade de homens que zelam pelo bem da humanidade. E aí eu fico arrepiado, né? E achei isso assim, o fato, né, dessa ideia não ser tão divulgada nessa época no Ocidente, eu achei muito interessante, né? Bom, vamos encerrar aqui, né? O Flamel dá uma palestra ou mais, né? Quem sabe um dia eu repito essa palestra, acho que eu nunca repeti. E aí vamos falar um pouquinho, agora os outros vão falar menos, que tem menos informações, sobre o Conde de Saint-Germain. Aqui um retrato tradicional dele, né? Existem outros, né, diferentes, né? Esse aqui seria, talvez, uma cópia verdadeira, né, original, né? Existem variações, né, a partir dessa, existem outros, né, inclusive com personagens que se diz que seriam ele, mas que já com outro nome, né? Por exemplo, o Príncipe Hacox, né? Mas é outro personagem muito misterioso. Eu vi não vi toda uma série chamada Outlander, né? Em que aparece um Conde de Saint-Germain que eu achei assim, muito, muito deturpada a história dele, né? Não sei, mas achei aquilo meio estranho, né? Mostram lá um salafrário, né? E até onde eu vi, eu acho que eu não cheguei ao final da participação desse personagem na série. Mas o fato é que foram faladas muitas coisas, né, sobre ele, né? Que ele seria um falsário, né? Algo assim, está faltando uma palavra melhor. É coisa que se fez com Blavatsky, com vários outros, né? Com Cagliostro, como nós vamos ver, né? Com vários outros se fez isso também. Com o próprio Flamel, né? Geralmente quem tem atinge condições acima da média humana, condições reais e boas principalmente, né, e passam a não depender de instituições, coisas assim, essas pessoas geralmente sofrem ataques, né? Geralmente não se compreende, não há interesse em que a média, que mais pessoas atinjam essa independência, essa autossuficiência, e geralmente vem as calúnias e coisas assim. E não foi diferente com Saint-Germain, né? A gente partindo do princípio de que ele realmente era alguém especial e que não era uma pessoa, né? Os primeiros relatos históricos, né, segundo aquele livro que eu disse, da Isabel Cooper Oakley, né, que está esgotado, é uma pena, os primeiros relatos históricos datam de 1743
E em 1745, por algum motivo, eu não trouxe aqui para não ser muita coisa e não me lembro mais o que é, teria que reler o livro. Em 1745 ele se envolve com a justiça em Londres. Alguma coisa aconteceu lá, né? Ele admitia que ele não usava o seu nome verdadeiro. Ele falava isso, né? Ele dizia-me, chamo-me Santos Germanos, o Santo Irmão. Né? Muito sugestiva essa frase, né? O Santo Irmão. Madame de Pompadour, é um personagem histórico, né? Na corte de Luís XV, em 1758, disse o seguinte, registrou o seguinte, o conde, ela o conheceu e disse o seguinte, o conde parecia ter cerca de 50 anos, tinha um ar distinto, espiritual, vestia com muita simplicidade, mas com bom gosto. Tinha belos diamantes nos dedos, assim como na caixa de rapé e no relógio. É muito, muito curioso pensar num personagem desse cheirando rapé, né? Mas coisas que se falava sobre ele, que ele sabia aumentar o tamanho dos diamantes, que por 2 vezes ele transmutou peças de prata em ouro, que ele deixou a entender que possuía o elixir da longa vida. Ele dizia que tinha conhecido Júlio César e Pôncio Pilatos e narrava com pormenores fatos acontecidos muitos séculos atrás, pormenores que só uma testemunha ocular em loco, né, testemunha ocular da história, poderia descrever. E aqui eu creio que não é Madame de Pompadour, eu creio que é a pessoa que é a maior referência nesse livro, que é uma outra madame, uma condessa d'Adhemar, acho que é esse o nome dela. Eu acho que é ela, né, que ela diz, voltar aqui só para a gente não ficar conectado lá. Ela narra que ela o conheceu e disse que tinha conhecido o pai dele, né, décadas atrás tinha conhecido o pai dele. E ele diz então o seguinte, não, minha senhora, perdi meu pai há muito tempo, mas eu próprio, e teria sido em Veneza esse encontro, mas eu próprio vivia em Veneza no fim do século passado e no começo deste tive a honra de fazer-vos a corte e vós tivestes a bondade de achar bonitas algumas barcarolas compostas por mim e que cantamos juntos. A ela, perdão pela minha franqueza, mas isso não é possível. O conde de Saint-Germain, desta época, tinha 45 anos, e vós, com certeza, só tendes esta idade no momento em que falamos. Minha senhora, eu sou muito velho. Ele responde, né? É muito interessante, né? Um diálogo delicioso, né? Aí ela, mas desse modo seria preciso que tivesseis quase 100 anos. Isso não é possível. Ele com a aparência de 40, né? Em 1758, ele participou de uma convenção maçônica em Paris junto com outros personagens célebres nos meios ocultistas, como Mesmer e Saint-Martin. Participou ativamente da convenção e se já apresentava cerca de 45 anos em 1700, em 1785 ele teria cerca de 130 anos. Mas aparentemente ele se rejuvenescia, né? Bom, então fica aqui um pouquinho sobre Saint-Germain, né? Essa parte de fenômenos, né, desses fatos muito interessantes, eu não considero a mais importante da apresentação. A parte que eu considero mais importante, de maior valia mesmo, né, é a parte seguinte, né, quando nós vamos falar da imortalidade, tá? Mas é interessante, é muito interessante, é instigante, né, a gente ver isso, né? Tem muito pouca informação sobre o Cagliostro, trouxe muito pouca coisa, né? Ele tem seu nome associado ao de Giuseppe Balsamo, criminoso siciliano, mas não existe nenhuma comprovação de que eram a mesma pessoa. É dito que ele fazia curas, que ele era maçom e fundou lojas que praticavam um rito chamado rito egípcio, no qual se aceitava a participação de mulheres. A participação de mulheres na maçonaria, principalmente na dita maçonaria, digamos,
regular, oficial, não sei, né? Regular não é uma boa palavra, mas a maçonaria mais conhecida, o Grande Oriente, as grandes lojas e outras, né? A participação de mulheres inexiste, e em outras ordens ela é ainda tímida, muito tímida, né? Então nós estamos falando que ele fundou um rito maçônico que aceitava mulheres, né, nesse período. 1743, 1795. Então, nesse período é que não deveria ter mesmo a participação feminina, né? Hoje já começa a se propagar, né, isso, né? Alquimista teria produzido ouro várias vezes em um vaso alquímico, fato testemunhado pelo cardeal de Rohan, não sei, né? Produzia vários fenômenos e fazia previsões. Previu com exatidão para o mesmo cardeal a morte da imperatriz Maria Teresa. Ele teria tido envolvimento no suposto roubo de um colar da rainha Maria Antonieta. Observe que eu não estou poupando, né? Não é porque eu gosto dos personagens que eu estou dizendo tudo que é dito a respeito deles, né? Ele vai para Roma em 1789 e em 1791, após várias condenações, é condenado à morte. E aí vem o surpreendente: após receber a visita de um estrangeiro, o Papa comuta a pena em prisão perpétua. E o estrangeiro não é dito quem é. E existem outras passagens históricas em que às vezes se fala de um personagem misterioso que surge e muda uma situação. Isso a gente vai ver em alguns outros relatos, né? Ele teria morrido no castelo de São Léo, onde cumpria pena, em agosto de 1795, mas esse conde d'Urche reconhece o casal Cagliostro em Paris em 1861. Então ele joga ali a sementinha de que o cara não tinha morrido também, né? Que ele teria continuado a viver. Fulcanelli. Esse também... Fulcanelli eu acho fascinante, né? Apesar das pouquíssimas informações. Em 1926, bem recente, né, aparece em uma gráfica um livro assinado por ele, célebre, O Mistério das Catedrais, né? Em 1930 é lançado outro livro assinado por Fulcanelli, As Mansões Filosofais e o Simbolismo Hermético em suas relações com a arte sagrada e o esoterismo da grande obra. Em ele pesquisa o simbolismo alquímico nas catedrais góticas, né? Farta, né? Eu acho que foi o próprio Flamel, ou algum outro alquimista antigo, que disse que as catedrais eram livros de alquimia, né? Em forma de monumento, e que e é sabido que eles iam de madrugadas escondidas estudar alquimia, né? Nos templos, nas catedrais, né? E esse aqui já faz uma pesquisa, esse livro já pesquisa a mesma coisa, né? Nas mansões, nos castelos, né? Já fora da área das catedrais, né? Esse livro aqui eu até ganhei do irmão Oswaldo Condé, em 1999, um livro fininho, atribuído a Fulcanelli, né? Totalmente diferente, né, dos outros dois citados, né? A pessoa que publicou esse livro disse que recebeu os textos do Fulcanelli por e-mail, né? Uma coisa então já totalmente moderna, né? Só que é um texto que não tem nada daquilo, não estou dizendo que não é de Fulcanelli, achei muito interessante até, mas é um texto escatológico, é um texto que fala sobre o fim do mundo, né? Que fala sobre a possibilidade do fim do mundo, que faz previsões pesadas, né? A respeito do final dos tempos, né? Então, totalmente diferente do outro, né? Um livrinho fininho, né? Bom, aí, voltando aos outros dois livros, né, no prefácio de O Mistério das Catedrais, esse alquimista moderno francês, né, sabidamente um alquimista, Eugène Cancelier, ele prefacia, acho que os dois livros, tanto O Mistério das Catedrais quanto As Mansões Filosofais. Ele diz no prefácio do Mistério das Catedrais, no parênteses para dizer que Cancelier é um dos principais suspeitos, entre aspas, de ser o próprio Fulcanelli, né? Mas ele diz isso: o autor deste livro, desde há muito tempo, já não se encontra entre nós. O homem desapareceu. Apenas subsiste sua recordação. Não deixo de experimentar um certo sofrimento em evocar a imagem desse mestre laborioso e sábio,
ao qual devo tudo, deplorando, ai de mim, que ele tenha partido tão cedo. Jacques Bergier, não sei, ele um dos fundadores da revista não é? Um dos fundadores da revista Planeta, e o autor, ou um dos autores, não me lembro bem, do célebre livro como é que chama? Despertar dos Mágicos, obrigado. Não sei quem falou, foi obrigado. E ele diz o seguinte, ele relata que foi visitado em 1937 por um desconhecido que não disse quem era, mas deu a entender que era o autor dos livros de Fulcanelli. O Cancellier, o prefaciador, né, revelou que Fulcanelli teria nascido em 1839 e que o teria revisto em 1952 em um misterioso castelo da Espanha, mas ele aparentaria estar com cerca de 40 anos de idade. A imortalidade. Existem várias coisas que nós poderíamos, algumas coisas que nós poderíamos associar à busca da imortalidade. Mas vamos falar primeiro da imortalidade física, né? Preservação de cadáveres, né? Desde embalsamamento, mumificação, os milagres, né? A tradição dos santos católicos principalmente, mas acho que outras tradições também, de corpos que são preservados, né? E aqui eu achei muito curioso quando eu vi essa. Gostaria de saber se esse fato ainda acontece, né? São Genaro, né? Que é o. Acho que até coloquei aqui. Eu acrescentei isso aqui hoje. São Genaro era um mártir cristão decapitado por volta do ano 300 e na última fase da perseguição de Diocleciano. É o padroeiro de Nápoles e está ligado a um acontecimento polêmico de fé, mas também muito curioso: o milagre da liquefação do sangue. Pois diz a lenda que pouco tempo depois de sua morte, o sangue de São Genaro teria sido coletado por uma mulher de nome Eusébia e colocado em ampolas encontradas próximos ao seu corpo. Ao longo dos séculos, o sangue solidificou-se e tornou uma série de depósitos parecidos com pedras. No entanto, desde o século XIV, testemunhas oculares atestam o fato de que essas partículas sólidas transformam-se em sangue líquido em dias santos especiais. Seriam um sinal de bênção e proteção para os napolitanos. Eu gostaria de saber se isso ainda acontece, né? Se ainda há registro, relato de que esse fato acontece, né? Bom, então, está aí narrado São Genaro, né? Preservação, o prolongamento da vida, né? A vida física, né? E aí a gente vai ter, né, os recursos médicos, né? Tanto na medicina tradicional, né? Quanto nas práticas alternativas, né? Práticas médicas alternativas, né? E a indústria investe pesado, né? No prolongamento da vida física, né? O vampirismo, uma forma de preservação da vida, né? E aí existem 3 casos de cadáveres preservados que eu devo ter lido sobre 2 deles, me parece, em um livro, e hoje eu procurei a história novamente para narrar para vocês, procurei na internet e não achei. E eu não coloquei de onde eu tirei a ideia, então só vou narrar, né? Mas um é esse aqui. A filha de Cícero, desenterrada no período do Renascimento, se não me engano, ela estaria com o mesmo aspecto de quando ela teria sido o imperador, acho que imperador, né? Cícero, né? Não sei se ele foi imperador, não me lembro agora. Mas já no período do Renascimento, o corpo estaria preservado. O São Genaro, que eu já falei, né? E uma jovem francesa que foi desenterrada na Primeira Guerra Mundial, e não me lembro da história completa também, não achei, igual da filha de Cícero, para trazer para vocês, mas esses 3 casos eu trouxe, né, para dizer de relatos, né, a respeito de preservação do corpo físico após a morte. E o vampirismo, esse autor, que tem um livro muito interessante, um autor moderno, né, que escreve sobre alquimia, ele tem 2 livros muito interessantes, pequenos, muito interessantes, muito informativos, né? Ele diz isso sobre o vampirismo. A imortalidade física conquistada pelo vampiro representaria uma forma invertida, negra e satânica da imortalidade alquímica. Seria a perpetuação de um cadáver que se diferenciaria pela conservação da flexibilidade da carne,
a expensas da vida de jovens vítimas, né? Gente, tudo isso aqui que eu estou falando é fantástico, né? Está no reino do fantástico. Eu não estou dizendo que eu acredito, nem que eu acredito, não tenho como discutir sobre isso, tá? Estou trazendo relatos, né, da literatura e de autores que eu acho confiáveis, né, que eu acho interessante o que eles dizem, né? Então aqui parece que ele está dando o vampirismo como um fato, não sei se é um fato, tá? Agora, imortalidade e alquimia. A primeira forma de imortalidade alquímica, o mesmo autor, né, é aquela em que o adepto, tendo vencido o envelhecimento e a morte, tornar-se-ia capaz de atravessar vitoriosamente os séculos, conservando ou reencontrando seu pleno desenvolvimento corporal. E aí vem os 4 personagens que eu citei, né? Eles estariam dentro dessa possibilidade, né? E parte disso seria, o responsável por isso seria o elixir da longa vida, que teria também uma relação com a pedra filosofal. Eu acho às vezes que o elixir, esse elixir que preserva a vida física, que ele, se ele existe, ele talvez seja obtido pelo alquimista no seu laboratório, no seu trabalho, antes da obtenção da pedra filosofal. Esse elixir teria a ver com a vida física, com a imortalidade física, com a preservação da vida física, o prolongamento. A pedra filosofal, talvez também, mas ela seria uma outra coisa, que a gente vai falar daqui a pouco. Outra palestra que eu fiz há bastante tempo, que talvez uma hora a gente repita, não dá para ficar falando de alquimia o tempo todo, né, mas é uma coisa muito interessante. Esse francês do século XX, ele tem um texto dele, fino, eu tenho ele dentro de um livro de textos alquímicos, de textos sobre alquimia, textos alquímicos. Ele fez um trabalho alquímico, né? Nesse texto ele registra que ele fez durante 12 anos, de 1948 a 1960. E ele fala que vai contar tudo. Ele conta quase tudo. Na verdade, ele conta, mas não conta, né? Ele conta, mas não deixa a gente entender, né? Ele narra o seguinte, que em certo momento da história aparece uma mulher, né, que é como se fosse a intermediária entre ele e o mundo espiritual, o mundo sutil. E que ela passaria, ele chama, é um livro, um texto português, é um livro editado em Portugal, então ela é chamada de médium, mas eu não entendo ali o sentido de mediunidade do espiritismo, né? Eu entendo ali uma outra coisa. Mas ela seria isso, uma médium intermediária, né, que traria as informações para que ele fizesse o trabalho dele. A primeira coisa que o alquimista tem que fazer é eleger a sua matéria-prima, a matéria rude, que ele vai transformar, em pedra filosofal e, na sequência, em ouro, como eu disse no início. E ele é o primeiro texto que eu vi, dos poucos que eu li, não são tantos assim, em que o autor diz, eu usei isso como pedra filosofal, né? Eles não dizem, né? Mas ele fala, eu usei terra. Só que essa terra foi colhida em uma região de floresta virgem, em condições astrológicas especiais, e ele não narra essas condições, não diz quais são essas condições. Quando eu fiz a palestra, o Mariano, que não está aqui hoje, e o Arthur, que era membro da Sociedade Teosófica à época, que é astrólogo, os dois ficaram entusiasmados com a história, pegaram aqueles dados todos ali e aparentemente eles conseguiram um mapa astrológico daquele momento, que é o momento preciso em que ele faz a coleta da matéria. Ele chama a toma da matéria lá no português de Portugal, em que eles fazem a toma da matéria. E parece, eu não lembro se foram eles que disseram ou se eu li isso também, que naquele momento haveriam condições astrológicas especiais, tanto aqui quanto embaixo, do outro lado do planeta. Quer dizer, tanto de cima viria algo especial, quanto viria também pela Terra, por baixo, né? E eles fizeram esse mapa, fizeram uma palestra sobre isso. Ontem a gente teve um encontro, né, de confraternização, e eles o Mariano até comentou sobre isso. Bom, então o Armand Barbeau, ele pega essa terra e faz todo um trabalho, que não dá tempo de falar nada sobre esse trabalho, e ao final, ele chega ao que ele chama de elixir de primeiro grau.
ele diz todos os passos, né? Mas coisas importantes ele não diz. Sem essa mulher, esse trabalho não poderia ter sido realizado, né? E ele não diz como ele conseguiu o contato com a mulher, por exemplo, né? E outro livro que depois, mais tarde, acho que se não me engano, até ganhei do irmão Oswaldo também esse livro, aparecem imagens do Barbot, né, o idoso, e o filho trabalhando no que seria o elixir de segundo grau. Ele não chama de longa vida, elixir de primeiro grau e elixir de segundo grau, né? Então, aqui uma palhinha dessa imortalidade, de um aspecto da imortalidade na alquimia. A outra forma de imortalidade alquímica consistiria, por sua vez, numa liberação total no que diz respeito aos imperativos sensíveis do mundo material. Aí já fica interessante para teosofista, né? Na passagem do adepto para uma esfera de existência livre dos limites espaciais temporais, né? Aí a história muda, né? O interesse da gente aumenta, né? E aí se explicaria, né? Por exemplo, se fala que os mestres de sabedoria, esses que a gente estuda, que a gente lê sobre eles, que estuda textos de alguns, né, que eles teriam esse poder de prolongar a existência do seu corpo físico, de ter um corpo físico e usar quando é necessário e não usar quando não é necessário, né? Então, aí essas coisas começam a ter sentido. E a alquimia poderia ser tomada não como um processo real, mas como um processo interno, esotérico, de obtenção de condições espirituais que dariam um controle muito grande sobre o físico, né? Essa capacidade de preservação também ainda, né? E, deixa eu ver o que vem à frente, para eu não... Depois eu passo aqui. É dito que o alquimista não basta ele querer obter a obtenção da pedra filosofal, que o trabalho tem que acontecer na matéria-prima que ele está trabalhando no laboratório, mas que tem que haver, ao mesmo tempo que aquela matéria-prima se transforma, se aprimora, vai se tornando cada vez mais pura, que esse processo tem que acontecer no próprio alquimista. E esse é o caminho tradicional da espiritualidade, o caminho da liberação espiritual, né? Do atingimento da iluminação. Esse é o caminho, né? Então, aí fica a dúvida: a alquimia física existe? E eu não sei, né? Estou só colocando uma dúvida, não querendo explicar, né? Ela existe ou ela só é um simbolismo para essa transformação pessoal? Para esse caminho de autodesenvolvimento, de autoaperfeiçoamento, né, que chegaria no seu limite no atingimento do adeptado, do mestrado, no sentido dos homens perfeitos, né? E é muito interessante, né? É muito interessante. É claro que tem as coisas que eu acredito, as que eu acho possíveis, as que me parecem, tem as minhas intuições, mas não cabe falar aqui, né, porque isso é muito pessoal, né? A alquimia, ela seria a grande obra, né? A Magnus Opus, né? Opus Magnus, Magnus Opus, né? A grande obra, que tem 3 fases ou obras menores, né? Que são a Nigredo, a obra em negro, a primeira grande etapa do trabalho alquímico. É quando a matéria apodrece. Quando o alquimista leva aquela matéria ao seu apodrecimento, à sua deterioração máxima. O Armand Barbot, o francês, ele diz que ele ficou durante 10 anos, se não me engano, adicionando vegetais tenros e água àquela terra, deixando apodrecer ao ponto máximo. Ele levava a um fogo controlado, secava a umidade, novamente acrescentava vegetais, orvalho. Orvalho, não era água, era orvalho, né? E ele fica fazendo isso até que aquilo chega à putrefação total, né? E aí vem a outra fase, que é a fase de purificar, né? A albedo, a obra em branco. Aquilo que era negro, e o negro aqui representando a treva, veja que essa putrefação, ela acontece em nós.
Seja nas primeiras encarnações, em que nós somos ainda quase animais, seja, como eu disse no início também, quando estamos de mau humor, quando estamos deprimidos, quando estamos fazendo uma coisa que não é legal, a gente está numa fase de nigredo nesse momento, né? Numa fase ruim, putrefação, putrefátil, né? Putrefátil. Albedo, a obra em branco, já vai haver, né, a lavagem daquele material. Né? Aquilo vai ser purificado, né? Já não vai mais se apodrecer. Já é o processo de autoconsciência, né? Já é o processo de bater cabeça e sofrer, eu tenho que sair dessa. E aí começa a eliminar o que não presta mais. Né? Isso a gente faz também. Né? E quando a albedo chega ao seu máximo, ao seu ponto máximo, vem a rubedo, né? Que é quando vem a perfeição. Né? Aqui o vermelho simbolizando a vitalidade do sangue. Né? E aí é quando haveria talvez a possibilidade digamos, da perfeição do corpo físico, mas simbolicamente, né, a vitalidade da espiritualidade. Da espiritualidade plena, né? Dessa virtude, das virtudes sendo manifestadas na pessoa de uma forma plena. Então é isso, né? Eu acho que aqui termina, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. E isso aí, então, daí vem todas as lendas, ou histórias, ou fatos, né, a respeito da imortalidade, né? Seja ela verdadeira ou não. Né? Eu acho muito curiosa a história do Flamel com o Derviche, né? O Derviche narrar que o Flamel ainda estava vivo, né? E que ele pertencia. Acho isso muito curioso, né? E os Conde Saint-Germain, os relatos são interessantíssimos também. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Né? Aqui, matéria-prima, laboratório, o laboratório do alquimista. O laboratório do alquimista, ele tem lá um forno, né, onde ele vai aquecer o seu material. O Barbeau, o francês, ele diz que depois de aquecer, de purificar também, quando ele purificou aquilo ao máximo, que a albedo chegou no seu ponto máximo, ele pega aquele material e queima. Aí ele queima e pega as cinzas daquilo, né? Pega a essência última, né? A gente pode entender o fogo como simbolizando o espírito, né? O fogo que queima toda a escória, que tira toda a escória. Aí essas cinzas, eu esqueci o nome da cinza agora, tem um nome alquímico tradicional, a essa cinza ele diz que adiciona orvalho destilado, vejam que o orvalho vem de cima, a terra vem de baixo, tudo isso pode ser simbólico, né? É simbólico, com certeza. Ele pega aquela cinza, realmente esqueci o nome, mas ele diz que aquela cinza tem a propriedade, e olha que bonito, de extrair a alma dos metais. Ele pega essa cinza, orvalho destilado e ouro em pó, e destila aquilo. Né? Destila e ele obtém, esse destilado é um líquido dourado, que foi analisado e não se chegou à conclusão, e isso parece que teria registro, isso é recente, década de 60, né? Teria 50, 60, teria registros disso, né? Principalmente do que eu vou dizer agora, eu imagino que tem que ter registros para que alguém diga que isso aconteceu. Ele obtém esse líquido, né, que não se sabe o que é aquilo, e, curiosamente, não aparece ouro na composição. E o ouro estava ali dentro daquilo que foi destilado. Ele diz que com esse líquido, que ele chama de elixir de primeiro grau, foi conseguida a cura de doenças difíceis de curar, principalmente do coração e dos rins, se não me engano, que teria conseguido essa cura. Bom, mas então, esse laboratório, o Atanor dentro do laboratório, o Atanor é o forno. Ele é um forno dividido em 3 partes e o fogo fica ali na região central. É um forno vertical em 3 partes, né? Embaixo coloca as cinzas, em cima não lembro o que é, coloca o fogo, o material que vai ser aquecido, né? E aí novamente o fogo, né? Como simbolicamente o espírito, né? E se a gente for pensar no Atanor, do forno como corpo humano, a região central seria essa região do coração, né? Que muitos dizem que é a sede do espírito em nós, né? A sede do amor, da compaixão, tal. Né?
O ser humano, então, é ao mesmo tempo matéria-prima, já que através dos nossos processos de autopurificação nós podemos nos aperfeiçoar, nós podemos nos estragar, né? Admitindo em nossa constituição alimentos degradados ou degradantes, outras coisas, né? Admitindo em nossas mentes pensamentos ruins, emoções ruins também, né? Então nós podemos nos degradar, podemos nos purificar e parece que podemos nos aperfeiçoar também. Então nós somos, e tudo isso acontece aqui. Então nós somos a nossa matéria-prima e o nosso laboratório. Purificação, autoaperfeiçoamento, liberação total, a imortalidade e acabou.